Então, me conta um pouquinho sobre a sua história de vida. Eh, me fala, você estudou em escola pública, em escola privada? Como é que foi o teu tempo em pandemia de estudo no cursinho? Quanto tempo de cursinho você fez? Eu sempre estudei em escola particular, então eu terminei o ensino médio na escola particular, eu terminei o ensino médio em 2019. Aí eu prestei os vestibulares, eu prestei todas as públicas, então USP, Unesp e o Enem, porque a Unicamp não tem o curso de Direito, né? Então aí eu prestei, eu não passei de primeira, então aí eu fui fazer o cursinho da Poli, conversei com os meus pais, e aí eu já tinha um primo também que fez o cursinho, aí ele passou na faculdade e tal, então eu já tinha uma referência, e aí eu escolhi o cursinho da Poli para fazer. Aí eu fiz 3 semanas de presencial, estava adorando, assim, foi muito gostoso. Conheci algumas pessoas presencialmente, tive os professores, né, um contato inicial, só que aí começou a pandemia e foi difícil, assim, foi diferente, né? Aí vocês entraram com a plataforma, subiram as aulas, tal, foi diferente, assim, ter que estudar em casa, a dinâmica mudou, mas foi muito bom, assim. Eu diria que a plataforma ajudou muito no meu estudo, assim, também as lives com a orientação, né, a Débora e a Flávia, as dicas de estudo no Instagram do cursinho e tal, eu acho que me ajudaram muito a me organizar durante a semana, o que eu fazia, o que eu ia estudar, a plataforma também com o número de aulas, programação, assim, me ajudou muito. Lógico que a gente sente falta, né, dos professores, da energia, mas eu não tenho, assim, nada do que reclamar da plataforma. Foi muito boa ver também o meu progresso, né, conforme eu ia estudando e assistindo às aulas, os simulados também que a gente teve durante o ano, com o número de acertos, toda um relatório, né, de como a gente se saía, então ajudou demais também a ter um pouco de parâmetro de como a gente estava indo, como eu estava evoluindo, tal. Aí a gente começou em março, né, e aí em janeiro eu me inscrevi para a PUC, em dezembro, né, foi a prova da PUC, então eu fiz antes. Foi uma prova virtual, então a gente fez de casa, assim, no computador. Aí foi bem diferente, assim, de todas as provas que eu já tinha feito na minha vida, mas foi interessante. E aí eu me inscrevi também para USP, para Unesp, para o Enem, e aí eu fiz todos. A PUC, eu não diria que foi tipo a primeira opção, mas eu sempre gostei da PUC, os meus pais fizeram PUC, meus tios também, então a minha família era toda da PUC. E aí eu tinha interesse, mas eu tinha também interesse em passar nas públicas, então fiz o vestibular, tal, não passei nas públicas, né? Então aí a PUC me chamou e aí eu falei, não, então eu vou na PUC. É isso aí, eu fiz um ano de cursinho, né? O ano de 2020. E é basicamente isso, assim. Da plataforma você falou também que seguiu as orientações dos professores. Aí eu queria saber se você assistiu a todos os nossos bate-papo com a orientação, ou alguns pelo menos, e se eles te ajudaram. Depois me conta, você falou uma coisa interessante sobre os simulados, que você via os seus resultados, tipo, as suas notas de simulados, elas foram similares às notas que você tirou efetivamente na prova quando você prestou? As redações, você teve, quando foi a tua nota na redação do Enem, se ela bateu com os simulados que você fazia, como é que foi isso?
Eu participei dos bate-papos, acho que eu participei, assim, da maioria, teve alguns momentos que não, mas, assim, acho que 90% eu participei, ajudou muito, acho que no momento que a gente estava, conversar também com vocês, ter essa troca com a orientação, né, foi muito bom, porque aí a gente conversava da situação, tal, mas também de como encaminhar os estudos, como a gente podia se organizar durante a semana, qual era o melhor momento para estudar, dinâmica de estudo, algumas dicas também de meios alternativos. Então, se não estava funcionando, sei lá, passar o dia inteiro estudando, os intervalos, teve dicas tanto da Débora como da Flávia, que eu trouxe assim para minha organização de estudo e para o meu cotidiano, que inclusive hoje eu uso na faculdade também. Então não ficou só no cursinho, na dinâmica do cursinho, eu continuei Isso é legal, hein? fazendo. Você continua usando o cronograma para se organizar? Que Com bacana, bom certeza, saber. Isso é legal foi, de saber. foi muito bom. E sobre as redações e os simulados, isso que eu te perguntei, como é que foi? Certo. Bom, acho que no começo do cursinho, né, que você, no começo assim, eu não ia muito bem, mas aí, ao passo que a gente vai estudando, né, fazendo exercícios e tal, eu fui melhorando nos simulados, eu vi também que eu melhorei bastante nos resultados no vestibular, apesar de eu não ter passado, assim, de primeiro nas públicas, por exemplo, o meu desempenho em relação ao ano anterior, de 2019, foram diferentes, foram mais positivos. No Enem, a minha nota de redação foi 860, e aí também subiu bastante, assim, de 2019, do ano anterior, né? Então eu vi uma progressão muito positiva, assim, que me ajudou demais. E outra coisa, sobre as aulas interdisciplinares, você chegou a assistir alguma? Alguma te marcou mais? Todas, Todas? todas. Que Eu assisti bom, todas. que bom. Eu acho que as aulas interdisciplinares, elas ajudaram demais, principalmente nesse ano, que eu senti que a FUVEST e a Unesp já faziam mais, mas o Enem acho que fez também bastante, que foi interligar mais as matérias e relacionar uma com as outras, e aí tudo fez muito mais sentido porque eu assisti às aulas interdisciplinares. Então, teve uma aula, se eu não me engano, foi de história? Não, foi de português, literatura e matemática. Eu acho que foi isso, que foi foi de matemática, e a gente também falava sobre a construção dos poemas, de como era feito, e aí isso ajudou bastante, assim, na, na compreensão do vestibular em todo. Acho que foi a que mais me marcou, assim. Eu também nunca fui muito fã de matemática, eu nunca fui muito boa também em matemática, eu sempre tive dificuldade, então, quando teve essa aula interdisciplinar, essa em específico, eu entendi muito mais, eu acho que foi muito mais claro para mim a questão dos números complexos, que sempre foi uma dificuldade no ensino médio, e aí ver com o poema, o contexto histórico, então, para mim foi assim, nossa, isso fez sentido, é isso, agora eu estou entendendo como é que funciona. Comigo também foi a mesma coisa, e até porque, assim, ele, além de criar uma memória, né, você fixa muito melhor um conteúdo quando ele vem dessa maneira do que quando você simplesmente decora. E a gente, por cima da Poli, já tem, por princípio, não trabalhar decoreba, né? Então, isso era uma das coisas. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você falou sobre lives e dicas, essas coisas. Você chegou a mencionar as nossas dicas. A gente fez duas séries de dicas, o Detona Enem e o Detona Fuvest, que eram dicas do Giba, da Flávia, Débora, todo mundo dando dicas de algumas coisinhas em particular. Técnica de chute, como fazer a prova, leitura de 3 vezes a leitura e tal. Você chegou a ver todas essas séries? Você usou isso durante a prova? Respiração, essas coisas todas? Queria que você falasse. Eu acho que eu não vi todas, mas eu lembro de ver principalmente as de física e as de matemática, porque
Eu tava assim, eu tava precisando, mas eu achei muito bom, assim, acho que esclareceu muita coisa e me fez ficar muito menos insegura para a prova, porque em 2019 eu fiquei muito nervosa, eu sempre fiquei muito nervosa em relação à prova tal, então o vestibular, assim, eu tava assim, meu Deus, vestibular, e ainda no momento de pandemia, né, e de máscara, como é que ia funcionar. Então, ver as dicas me tranquilizaram muito em relação à prova, a como o processo para fazer, né, as leituras. Então, me deixou muito mais tranquilo, mais seguro, assim, para fazer a prova. A dica de respiração também foi, nossa, perfeita. Eu adorei tudo. Legal. Agora, você quer falar de algum algum professor, professora, coordenadora, alguma coisa em particular? Se você quiser deixar um recadinho, deixar uma fala tua, uma dica para os futuros aprovados em 2022? Eu acho que a ideia dos vestibulantes em ação foi muito boa. Eu adorei fazer parte do projeto. Eu acho que se for um projeto que for ter continuidade, eu acho que ele é muito interessante. Porque é uma troca de experiência, de compartilhar, né? Tanta experiência, dica de estudo. No meu caso, eu dei muita dica de filme, série, então eu acho que é muito bom e muito legal. Então, recomendo. Acho legal vocês continuarem. Em relação à Poli, eu vou sentir saudade. Eu vou sentir saudade. Eu acho que assim, o que eu não sinto saudade é do vestibular, que realmente é puxado. Mas da Poli, com certeza. Eu acho que a, a troca que aconteceu, mesmo sendo online, eu acho que isso não impediu em nada. Eu acho que foi muito bom, inclusive. Vou sentir falta dos professores, amo todos eles, nossa, me ajudaram demais. Acho que foi muito bom, assim, ter os professores. Então, quem me ajudou muito foi o Emerson de Física, meu Deus, ele me salvou meu ano em Física, com certeza. Fernando, Eva, Fred. Assim, eu vou levar todos os professores no coração, com certeza. A equipe do cursinho da Poli também. Vocês ajudaram demais. Acho que no contexto que a gente estava, vocês foram muito solícitos e sempre estiveram lá para a gente quando a gente precisava. Então era só mandar mensagem: meu Deus, o que eu faço? Que vocês atendiam a gente, conversavam, o bate-papo da orientação também, a gente lá desesperado, tentando encontrar um jeito de estudar, e aí a Flávia, a Débora ajudando demais e sempre muito solícitas com a gente. Então eu vou sentir muita saudade de todo mundo, e com certeza recomendaria o cursinho. Inclusive recomendei para amigos meus que não passaram no vestibular, né? Eu acho o cursinho muito fantástico, acho que foi muito bom e é isso. Minha experiência no cursinho da Poli foi assim maravilhosa. Eu não me arrependo de nada. Mas que bom, fico feliz que você curtiu. Tô vendo esse Foi sorrisão muito aí de bom. que passou, tá bem. Eu também não sentiria saudade nenhuma do vestibular, tô contigo nessa. Então, brigadão. E se você vir sua carinha por aí no Instagram, faz favor, curta, compartilhe. Muito obrigada. Obrigada a você, Paulo. Um beijo.